Vitrine de Negócios. Programa que tem oferecimento da CDL Caxias, apoiando o seu negócio. Vem aí um grande dia da CDL Caxias pelos seus associados. 13 e 14 de agosto. 2 dias de muito treinamento, né, muita informação para transformar os nossos negócios. E o Cicobi Vale do Vinho, vale a pena conhecer o cooperativismo, vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro, e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Quanto mais gente fizer parte, maior será o tamanho do Cicobi e mais ela vai poder fazer pela sua comunidade. Faça parte você também. Beverly, bom dia. Bom dia, Cuiabá. Gostou do meu treinamento aqui, ao vivo? Como Tudo é que bem? se diz? Fonoaudiologia, verdade. né, na prática. Tudo bem contigo? Tudo maravilhoso, Cuiabá. Passou bem a semana? Maravilhosamente. A Beverly é aquela que faz 3 serviços, mas não percebeu. Então tá. E como é que foi sua semana? Já para nós não... Nossa, Cuiabá, semana ótima. Isso aí, Essa semana eu estive almoçando lá na CDL na quarta-feira, né? E várias pessoas te mandaram abraços. Então retribua com o meu carinho. Lembra da Hilda Fedrice? Mas claro, ela diz que nos acompanha aqui todo sábado, né? E diz que nos adora. Então nós também. Hilda é uma nós simpatia. adoramos ela também, é óbvio, né? Também. Aliás, eu tenho um carinho muito especial, né? Verdade. Aliás, essa semana, Beverly, a CDL estava toda ouriçada, né? Porque a menina que representou a CDL, né? Na Glamour Girl, né? Era de lá. Aliás, é filha de um amigo nosso, Roberto né? Postali, do Roberto Postali, né? Isso mesmo. E a Victória teve a Vitória, a vitória, né? A Victória teve a vitória. E aí o pessoal tava todo mundo motivado, né? Feliz, né? Feliz com não se escolhe pessoas para ganhar, se escolhe as pessoas que possam representar bem a entidade. Mas quando elas se sobressaem, né? A entidade fica toda... Acertei mais uma vez. Que bom, que bom. Bacana. Aliás, um abraço a todos vocês que nos acompanham todo sábado aqui no Vitrine de Negócios. Aliás, Cuiabá, tem instituições em Caxias do Sul que são conhecidas pela sua assertividade, em especial nessa representatividade. Na Festa da Uva, a CDL volta e meia em placa, né? Alguém no trio. É verdade. Sabe que tem algumas instituições, eu poderia citar claro. outras aqui também, mas já que estamos falando de CDL, né? Eu acho que até elas aparecem mais porque elas participam sempre, Beverly. É a continuidade que faz com que a gente consiga ter elas na mídia, né? Aliás, a continuidade é fundamental. Muito bem, feito esse preâmbulo inicial, lembrando aqui, quando são 8 horas e 36 minutos, hoje nós vamos conversar com o Bruno Aguiar dos Santos, né? E nós vamos falar... Aliás, outro muito bem recomendado, né? Já te falei, né? É, bem recomendado. Bem recomendado. Olha o teu peso, né, Bruno? Já começa com peso nas costas, né? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Bruno. Mas, Bruno, vocês têm um negócio, mas antes de nós entrar propriamente no teu negócio, já que tu fosse bem recomendado, como diz a nossa querida Beverly, e eu acredito nisso, pelo papo que nós já tivemos. Aliás, eu já te conhecia, né? O Bruno já trabalhou até na nossa RH Serrana, fez um trabalho lá, então é do meio, é o peixe que nada, né? Também não vejo peixe que não nada, mas às vezes tem. Mas, Bruno, primeiro, prazer tê-lo aqui, prazer para o Vitrine de Negócios dividir, né, o que vocês fazem, esse talento que vocês, e esse empreendimento que vocês colocam à disposição da comunidade. Eu digo sempre, e não é nunca demais repetir, né, que hoje nós temos muita informação disponível, né? Muita. Mas muita coisa chega para nós com força. E algumas chegam com jeito. Exatamente. Quando a gente se depara com empresas que nem a de vocês, a gente se depara com pessoas que colocam jeito na coisa, né? E aí vai. Mas prazer tê-lo aqui, bom dia. Prazer, bom dia a todos, ouvintes também. É um prazer, obrigado pelo convite. Como vocês já me apresentaram, Bruno, eu sou empresário, sou advogado também, então eu tenho bastante tempo de mercado, aí são mais de 20 anos trabalhando. Começou cedo, então, né? Comecei cedo, graças a Deus, nessa jornada. Sou paulista de nascimento, mas já moro no Rio Grande do Sul aí entre idas e vindas, como eu sempre digo, né? Mais de 20 anos também. E aqui me estabeleci. Quem te trouxe para cá? Faculdade. Eu vim fazer faculdade. Minha primeira faculdade, na realidade, foi Ciências Aeronáuticas. Também sou piloto de avião e de helicóptero. Eu sou multifunção, né? Mas os caminhos me levaram para ser empresário, né? Desde muito cedo. Quando eu saí da faculdade, tive uma oportunidade de abrir uma empresa com meu pai em São Paulo. E essa empresa, ela se desenvolveu e depois ela foi vendida. Foi quando eu retornei ao Rio Grande do Sul, né?
A minha esposa é daqui. Claro. Na época da faculdade lá eu conheci ela, nos casamos, estamos há mais de 20 anos juntos também, né? E aí, há 5 anos, nós estamos aqui na Serra Gaúcha, empreendendo, no meu caso, né? Com consultoria, empreendendo junto com a Invitus, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Então, a minha história passa por aí. Eu sou apaixonado pelo Rio Grande do Sul, não troco esse estado de jeito nenhum, de verdade, de coração. Tomo chimarrão, como bergamota, faço um belíssimo churrasco. Tu toma bergamota no solo? No sol, amo frio. Aliás, a decisão de mudar de Porto Alegre aqui para a Serra, para a região dos vinhos, porque eu sou um apaixonado por vinhos e amo frio. Olha que bacana. E hoje você mora em Flores da Cunha? E hoje eu moro em Flores da Cunha, uma cidadezinha maravilhosa. Eu gosto muito do interior aqui do Rio Grande do Sul, onde a gente tem qualidade de vida, segurança, né? E o clima, para mim, essa época do ano de frio, para mim é muito agradável. Eu gosto bastante. Agora, Cuiabá, desculpa, né, Bruno? Já que tu disses que tu gosta aqui da Serra, é um apaixonado, né? Adotou a região como a tua, para comer bergamota, tem que comer bergamota fazendo a trilha de Caravaggio, senão não faz sentido. Já fiz a trilha de Caravaggio algumas vezes. Junto, é isso aí. Até o mês passado, na verdade, eu morava a 6 quilômetros do Caravaggio. Então, eu fazia muito essa caminhada de casa até o santuário. Tá aprovado, lá. né, Cunhal? É caxiense. Tá aprovadíssimo. Caxiense. Já é gaúcho, já é gente da gente. Mas nós apenas somos bairristas, nada, né? Assim, não, mas eu gosto, viu? Eu admiro muito as tradições do Rio Grande do Sul, as gaúchas. Esse bairrismo, ao meu ver, é saudável, não tem nada contra. E pelo contrário, os meus melhores amigos, a minha família está estabelecida aqui hoje e eu gosto muito do Rio Grande do Sul. Eu sou realmente um verdadeiro apaixonado pelo Rio Grande do Sul. Bruno, nesse primeiro bloco, quando a gente está mais ou menos batendo um papo assim com o nosso entrevistado, com o nosso convidado, o que te trouxe, o que tu acha que tu conseguiu trazer de uma megalópolis, né, de um centro tipo São Paulo, embora tenha saído lá muito cedo, né, mas ter trazido alguma coisa de São Paulo para dividir conosco aqui na forma de pensar, na forma de fazer negócio, o que trouxe da tua infância para cá? O que eu acredito muito que eu trouxe na minha bagagem é conseguir transformar negócios familiares e que estão em pleno crescimento, e isso existe muito aqui na nossa região, né? As principais empresas aqui da região, grandes empresas hoje multinacionais da nossa região, vieram de famílias, foram um dia familiares. Perfeito. Então, eu trago a bagagem de profissionalizar isso, né? Tu sabes que tem uma história, só para você, já que é tão forte esse negócio de família, que na década de 80 ainda, algumas pesquisadoras na cidade de Caxias do Sul, entre elas a Vânia Ereja, que nós conhecemos aqui, amiga da casa e tal, elas fizeram um levantamento que nós começamos a ter algumas dificuldades, porque a grande maioria das empresas eram construídas de sobrenomes de família. E aí, por algum caso, algum membro dessas famílias, né, tivesse algum delito qualquer, né, ou a família tal, a empresa tal, sabe? Então, essa associação macro, né? E aí elas sugeriram, na época, que a gente trabalhasse mais com sufixos e prefixos, né? Que, na verdade, foi dali mais ou menos que a geração dos últimos 30 anos vem se comportando quando vai escolher um nome para a empresa, né? Mas, olha, aqui é muito forte isso. É verdade, é muito forte. Inclusive, há 12 anos, quando eu retornei de São Paulo para o Rio Grande do Sul, em primeiro momento em Porto Alegre, houve algumas possibilidades de eu já vir a Caxias, né? Fazer entrevistas de emprego, na época eu ainda não tinha minha empresa, e muitas as pessoas me perguntavam assim, tá, mas a tua família é de onde, né? Da onde você vem e tal. Hoje isso já está um pouquinho mais, não é mais comum, né? E o que eu sinto e que eu trago de São Paulo é justamente a possibilidade de transformar essas empresas familiares e que têm negócios muito, muito legais, muito importantes, prósperos, para profissionalização. Então, criar um time realmente, né, de funcionários, de profissionais dentro das empresas, né? E pegar esses familiares, que normalmente eles já estão na segunda ou na terceira geração, e botar com outros olhos, eles como mais em cima, né? Como donos mesmo, buscando outros negócios e deixando a operação para um time profissional, para crescimento. Essa parte é uma coisa importante, porque nós estamos cheios a gente todo sábado entrevista aqui, a gente convive na sociedade e percebe isso. Algumas empresas que já estão chegando hoje na sucessão,
né, na sucessão de liderança macro, né, a gente percebe que algumas fazem com brilhantismo, contumazmente com brilhantismo. Outras têm dificuldade porque até membros da família acabaram não ficando no eixo, né, digamos assim, na gestão. Como é que tu percebe isso e como é que funciona isso na sua percepção, que está aí mexendo cotidianamente com isso? Eu percebo que é uma dor latente hoje das famílias que possuem empresas grandes, prósperas, e como você falou, uma segunda geração, uma terceira geração não se envolveu no negócio. Houve uma falta de preparo, primeiro de direcionamento, né? Quando lá, adolescente, quando início de carreira dessas pessoas, para fazer essa sucessão. Temos exemplos maravilhosos de que sucessões deram certo. Claro. Mas hoje eu acredito que se as empresas conseguirem profissionalizar as operações, elas diminuem muito a possibilidade de fechamento após o falecimento ou a morte de quem fundou essa empresa ou que está na geração que está tomando conta ali, né? E eu vejo isso com muitos bons olhos, né? Hoje eu trabalho em algumas empresas que precisam disso. E é importante dizer que toda essa parte de profissionalização, né, envolve você preparar essas pessoas que estão vindo para a tua empresa, para cuidar da tua empresa, para cuidar do teu patrimônio, né? E aonde os familiares vão ficar num conselho deliberativo e vão tomar vão dizer o norte, para onde eles querem chegar, não necessariamente estando dentro da operação, né? Eles podem ter vários tipos de negócio, vários negócios, e aí sim, é o que eu digo, um grupo empresarial, né, familiar, onde eles têm vários tipos de negócio, seja um restaurante, seja rede de postos de combustível, seja um negócio voltado, por exemplo, para informática, né? E ali você vai ter células embaixo com profissionais muito bem qualificados e treinados para que façam com que a empresa chegue aonde você quer. O que a gente percebe, e isso não sei se... Claro, vocês na atividade devem estar percebendo isso também cotidianamente, não é? O negócio que deu certo até 20 anos atrás, ou ele foi mudado ou ele está falindo. Verdade. O nível de atualização que nós temos hoje é muito mais curto, os prazos, né? Enquanto antigamente a gente precisava de atualizações do próprio negócio, claro, tá? Claro, a forma de vender, a forma de administrar de 10 em 10 anos, hoje esses períodos são de 4 anos, são ciclos de 4, 5 anos, né? As empresas hoje, elas mudam a estratégia de 4 a 5 anos, né? Então, você consegue pensar a longo prazo em termos de faturamento, mas a operação ela tem que ser atualizada constantemente. Eu diria que anualmente hoje, né? Novas tecnologias. Vamos botar aí agora, que está bem em evidência, a inteligência artificial. A inteligência artificial vem de 1 ano e meio para cá, e agora está mais forte ainda essas questões de inteligência artificial. Como é que eu vou usar isso em benefício do meu negócio, né? Muitas empresas, eu chego nas empresas, elas não disponibilizam nem o Wi-Fi livre para os funcionários, com medo que eles vão ficar na internet ali, olhando redes sociais e tudo mais, né? Eles esquecem que tem um 4G, um 5G do lado de fora, que a pessoa não precisa mais do Wi-Fi. Então, estimule que ele utilize o Wi-Fi da maneira correta, e não proibindo, né? E trazendo essas tecnologias. Hoje o ChatGPT aí que todo mundo usa, dê treinamento para essas pessoas usarem essas ferramentas com o propósito da empresa, para que traga esse conhecimento para dentro da empresa e gere resultado dentro da empresa. Volto a dizer, a gente volta ao mesmo ciclo. Perfeito. Treinamento. As pessoas têm que ser treinadas, seja do lado comportamental, seja do lado técnico. E se você gira esse ciclo dentro da empresa com as pessoas, as empresas são feitas de pessoas. Quem opera a máquina são as pessoas. Quem faz negócio, quem vende o teu negócio são pessoas. Nenhum robô vende nada. São pessoas que estão por trás. No máximo anuncia. No máximo anuncia, faz um patrocinado, né? Mas isso aí tem alguém por trás. Com certeza. Você tem um gestor de tráfego por trás fazendo toda essa inteligência. Então, treine essas pessoas, valorize essas pessoas que você Agora, Bruno, me permita uma pergunta, já que você entrou nessa seara e a tua empresa é uma empresa de inteligência corporativa, ou seja, ela está abraçando na nomenclatura, já porque se reinventou recentemente, justamente esses novos desafios, né? A gente sabe que é complexo, seria muito simples dizer só uma coisa, é muito mais complexo. E dentro dessa complexidade, eu queria te perguntar sobre, ok, a empresa seja inteligente, utiliza a sua tecnologia e favorece que as pessoas utilizem a favor do negócio. Ok, mas ainda com essa mentalidade industrial de que o funcionário, o colaborador, as pessoas estão lá para executar
tarefas que vão levar a um objetivo, que o objetivo final é gerar lucro. Ok, essa é a lógica das empresas, a gente sabe disso. Mas isso era dentro da era digital. Agora, na industrial, na era digital, tudo ficou mais complexo. Nesse processo que parecia simples, 3 passos, né? Treino, a pessoa executa, vai gerar eficiência, eficácia, lá no final vai gerar resultado e no final, lucro. Pronto. Não é mais assim. No meio desse processo, 1000 conexões se fazem. Entre elas, quando as empresas estão dando treinamento de tecnologia, ainda com essa mentalidade, é uma mentalidade que a empresa quer que o funcionário utilize para tal fim, sem que ele pense, inclusive o uso do chat GPT. E é um tiro no pé, porque as pessoas estão literalmente deixando de pensar. E quando elas são chamadas para fazer qualquer processo de pensar, ninguém mais sabe fazer. Lembra o Sleep do banco? Exatamente. A mesma coisa, só que a versão tecnológica. Como é que faz? Exatamente. Então, assim, ó, o que nós acreditamos da Invitus? Nós acreditamos muito no treinamento das pessoas, mas a partir do momento, como você falou, mudou a relação de trabalho entre colaborador e empresa, né? As pessoas hoje, elas buscam também algo em troca, não só financeiro. Obviamente que o financeiro é o que pesa, mas elas buscam algo a mais. A partir do momento que as empresas também investem e desenvolvem as pessoas a pensarem, né? E aí o treinamento também pode ajudar nisso. Você vai ter uma troca, você vai ter o crescimento da pessoa, do profissional ali, pensante. Então, o comportamento dele muda esse mindset que você botou aqui para nós agora, né? Que a pessoa deixa de ter a inteligência, né? E usa um chat GPT, começa a desaprender, faz tudo no automático ali, usa a tecnologia para não pensar. Não, a gente trabalha dentro das nossas trilhas de aprendizado que a gente propõe dentro das empresas, a gente inicia justamente pelo autoconhecimento, onde as pessoas vão saber ali qual o perfil comportamental que ela tem, né? Elas vão saber reconhecer no que elas são fortes, no que elas são fracas, e a empresa também vai ter esse feedback. E você direciona as pessoas para fazer aquilo que elas gostam. E a partir do momento que elas estão fazendo o que elas gostam, ela vai ter uma maior produtividade e ela vai pensar, porque ela vai querer entregar mais. Nenhuma máquina te traz um resultado sem ter um ser humano por trás dando comando. E é nessa hora desse comando que você precisa pensar. Então, as empresas, a gente fala para alguns dos nossos clientes, né, que antigamente a empresa selecionava o funcionário pelo currículo ali e tinha certeza que chamando ele, seja pelo nome da empresa ou pelo salário que ia vir, aquela pessoa ia aceitar. Não, hoje as pessoas estão entrevistando as empresas ao qual vão trabalhar para fazer se faz sentido a conexão de pensamento. Aí é que tá, né? Deixa eu só trazer mais um fator complicante, né? Porque dentro desse cenário que nós falamos, que é um cenário tecnológico e não vai mudar, ok, a gente já sabe disso, né? O que fazemos com o que temos. Quando tu falas nesse processo nas trilhas, eu fiquei um pouco curiosa como vocês desenvolveram isso. Porque, obviamente, deve ter uma expertise, né, para desenvolver e aí talvez tenha uma chave. Porque se tu parar para pensar, Cunhava e Bruno, antes de poder trabalhar numa trilha, você precisa ter repertório, precisa ter argumento, precisa ter pensamento crítico. Não ser crítico, pensamento crítico é outra coisa. Ter bagagem, né, cultural, né? Não só a cultura essa intelectual do banco de escola, mas bagagem cultural, são outras ferramentas que, na mesma proporção que veio o desenvolvimento tecnológico, também foi se perdendo, né? Quase artigo de luxo hoje em dia, quando tu encontra pessoas que têm tudo isso que eu acabei de mencionar. Como é que as trilhas se adaptam a este novo modelo de existir no mundo? As trilhas, elas são pensadas para, primeiramente, o aprendizado do adulto, que é diferente do aprendizado da criança ali, do ensino básico que a gente conhece, tá? E nós desenvolvemos essas trilhas de uma maneira dinâmica, né? Apesar de elas estarem no digital hoje, a gente também dá treinamentos presenciais, então a gente trabalha muito com o híbrido hoje, né? No digital, a gente faz com que a gente tenha alguns recursos ali, principalmente hoje que fala muito de gamificação, né? Não só da plataforma em si, onde está hospedado isso, que a Invitus também desenvolve para o negócio, né? Com o perfil do negócio, com a linguagem daquela empresa. Mas a gente trabalha dentro das videoaulas, né? No sistema EAD, com dinâmicas, né? Para prender a atenção.
Então, o nosso know-how é justamente nisso que você falou. A gente trabalha e com temas que estão sendo falados, que estão na moda realmente, né? Para prender a atenção do adulto. Então, a gente tem toda uma preparação pedagógica de roteirização dessas aulas, de temas dessas aulas, onde a gente vai fazer a gravação para poder que o espectador que esteja lá do outro lado assistindo, primeiro, ele tenha atenção plena ao conteúdo que está ali, né? E a gente trabalha com uma técnica que a gente chama, são termos em inglês, mas são aulas curtas, são short learnings, né? São aulas de 15 minutos, 20 minutos no máximo. Se a gente tem um tema um pouquinho mais abrangente, a gente divide em várias aulas. E ao final de cada aula, uma pequena avaliação, e não é aquela avaliação difícil que a pessoa que tem pega-ratão, não. Todas as respostas estão para a gente saber se a pessoa realmente assistiu o vídeo ali, a aula, com atenção. Então, a gente trabalha isso hoje e os resultados que a gente tem tido nas empresas que a gente aplica esse tipo de metodologia é muito positivo, né? A gente tem cada aula ela é avaliada o conteúdo dela pelo próprio colaborador que está recebendo, né? Então, a gente tem todo esse feedback e a gente consegue transportar esses conhecimentos, esses temas, e como a gente cria isso, né, através dos estudos mesmo, para dentro das plataformas e ter o feedback. Então, apesar de ser digital e não ser ao vivo, eu não estou ali olho a olho, como numa aula convencional, eu tenho o feedback por dentro da plataforma, com comunidade, as pessoas falam sobre aquela aula também, o que elas acharam, o que foi importante para elas, e isso o grande grupo vê, porque é como se fosse uma grande rede social, onde a pessoa se alimenta do vídeo, se alimenta do conhecimento, se avalia e dá o feedback dela. E isso aí gira a máquina. E é muito interessante a cultura da empresa mudando. Empresas que não têm essa cultura de aprendizado, quando a gente implementa essa solução, você escuta nos corredores as pessoas falando, você viu aquela aula? Você viu que legal aquela aula, aquele tema e tudo mais? E aí isso gera uma conexão muito grande dentro das empresas. Eu percebo, Bruno, que vocês, logo ali na frente, vão ter que fazer um upgrade, inclusive, nessa plataforma, porque há estudos que apontam que hoje, moderníssimo, né, o que vocês estão fazendo de 12, 15 minutos, mas já está se entendendo, né, que nós vamos entrar nesse treinamento de adultos no modelo mais capítulos, né? E que o time será do tipo TikTok, 3 minutos, coisa do gênero. Já estamos pensando nesse negócio também? A gente acredita, a gente já tem dentro das nossas redes sociais pequenos vídeos de 1 minuto, 1 minuto e meio, perfeito, com conteúdo. Perfeito. Não é simplesmente ali algo que não é dito. São conteúdos que a gente trabalha dentro. Início, meio e fim, são né? pequenos cortes, né? A gente acredita que esses cortes de 1 minuto, 3 minutos, servem para poder chamar atenção sobre um tema. E a partir do momento que eu quero aprofundar aquele tema, eu vou atrás de aulas e de conteúdos mais complexos. Dentro da nossa plataforma, a gente não utiliza só vídeo. A gente utiliza e-book, a gente utiliza outros recursos também, porque cada ser humano, cada adulto aprende de uma maneira. Eu posso aprender olhando uma aula. Tem gente que aprende só lendo, tem gente que aprende escutando, então a gente também faz em formato de podcast. As nossas aulas, inclusive, elas são pensadas para, se a pessoa não pode estar assistindo, olhando nós, ela escutando, ela vai ter o mesmo entendimento, perfeito, como se fosse um podcast. Áudio e vídeo. Áudio e vídeo, ela não precisa estar olhando para a tela, né? A gente usa recursos visuais, obviamente. Lógico. Existem aulas que não tem jeito. Mas a gente pensa nisso e nas nossas redes sociais a gente tem muito conteúdo pequeno, de 1 minuto, 1 minuto e 30, com entrega, inclusive. Que é um outro aspecto da comunicação também, né? Que é o poder de síntese. Você dizer muita coisa em poucas palavras. Você escolher a palavra certa para formar uma frase, né? Sim, com certeza. Que é uma outra premissa, né? Que está sendo buscada aí a dólares, né? Exato. A euros. No início aqui da nossa conversa, você tinha falado sobre essa questão do tempo, né? Perfeito. Então, assim, a gente busca sempre ter uma aula coerente com o tempo. E, como você disse, todo mundo hoje tem muito acesso à informação. Os temas que nós tratamos dentro do autoconhecimento ali, né? Do comportamental, se você pesquisar no YouTube, vai ter um monte de vídeo. Mas são vídeos superficiais. A gente busca aprofundar isso,
né? E aí ser mais detalhista nas porquê informações. E o como, né? É o porquê e o como, exatamente. Perfeito. Eu preciso fazer mais um intervalo. Aliás, o primeiro intervalo comercial da manhã desse sábado. Sábado bonito em Caxias do Sul, né? Com sol brilhando, embora a temperatura apenas 9 graus, né? Mas nós estamos aqui para a CDL e para o Cicobi, né? Conversando hoje aqui com o nosso Bruno Aguiar dos Santos e conversando aqui, passando a limpo aqui o case da Invictus Inteligência Corporativa, que é uma empresa de treinamento que nós vamos começar a esmiuçar isso a partir do retorno dos nossos comerciais. Fazemos um intervalo, voltamos em seguida. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. O Círculo tem uma novidade para te contar. O Prime é um novo plano do Círculo para você seguir priorizando o bem-estar dos seus colaboradores e familiares, com abrangência em mais de 80 cidades do Rio Grande do Sul. Círculo Prime. Ter saúde é essencial para aproveitar o que a vida tem de bom. Saiba mais sobre o Círculo Prime em circulosaude.com.br. Chegou a promoção que vai transformar seus investimentos. No Cicobi, ao investir, você participa da campanha Investir é para Todos e pode ganhar prêmios em pontos Coopera e carros BYD. Tudo começa com o app Cicobi. Baixe na Apple Store ou Google Play, abra sua conta digital e vem investir com quem coopera com você. Cicobi Vale do Vinho, mais que uma escolha financeira. A rádio do teu tempo. Tua Rádio. Estamos de volta às 9 horas da manhã, nesse sábado, 9h01 agora, temperatura de 8 graus. E nós estamos ao vivo nos estúdios da Rádio São Francisco, mais um programa Vitrine de Negócio. Programa que acompanha a gente todos os sábados, que acompanha você, né? E que nós colocamos à disposição aqui dos nossos... Você tem um case aí, você que tem uma empresa que pode inspirar pessoas, venha contar pra gente. Faça um contato aqui com a São Francisco, e vem aqui, senta aqui onde é que está o Bruno Aguiar dos Santos hoje, contando a história da empresa deles, né? Que nós vamos conversar na sequência, né? Porque o Vitrine nasceu para isso, Bruno, para que nós possamos, de alguma forma, ser inspiração, né? Não nós, mas usar o rádio como há muito tempo já se usou, né? Como uma radioaula. Lembra? Não é muito jovem, não lembra do Instituto Universal Brasileiro e Companhia Limitada, que a gente aprendia. Aliás, fica se falando de coisas hoje que já na década de 50 se fazia, né? Mas... O que tu vê desse... claro, tem quantos anos hoje? Eu tenho 42, não sou tão novo assim. Eu lembro do Instituto Brasileiro, mas eu lembro da minha época. Eu sou do analógico ainda, né? Eu peguei toda essa revolução tecnológica e eu acredito que as coisas, como você mesmo falou, essa própria solução que hoje a Invictus trabalha, ela não nasceu no digital. Ela nasceu de um projeto premiado pela RH Serrana, inclusive, né? De modelo presencial. Perfeito. E a gente trouxe para a plataforma digital para difundir mais e para ser mais abrangente ainda e nacional, nível nacional. Hoje vocês estão cobrindo a partir de Farroupilha, né? Nossa querida. De Farroupilha, aqui do ladinho. Cobrindo o Brasil inteiro já? Nós cobrimos o Brasil. A gente está presente hoje em 7 estados, especificamente, né? Basicamente ali de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, para baixo. A gente tem um caso do Nordeste também, mas a gente hoje, como é digital, a gente consegue atender aí Brasil, inclusive multinacionais. Se tem pessoas expatriadas precisam ter esse treinamento também, a gente atinge até fora do Brasil hoje. Para nós pegar desde o iniciozinho, né? A ideia da criação da Invictus, né?
foi uma ideia de percepção de uma lacuna no mercado ou na percepção de um negócio que vocês já tinham expertise e estão colocando como um upgrade para esse mercado? Como é que vocês nasceram? E vejo que é uma proposta absolutamente exitosa, né? Porque nós já estamos aí com muita gente impactada com o treinamento, Bruno. Sim, é um pouquinho dos dois, tanto do know-how, né, nosso lá da empresa, quanto de uma lacuna, né? Então, a Invitus, na verdade, ela nasce como Elevas, há 6 anos atrás, focada em desenvolvimento e mentoria de pessoas no indivíduo, né? E depois de 2 anos dessa caminhada, vem a pandemia, e a pandemia muda esse cenário, onde a gente precisa escalonar e a gente entende que o pessoal, as empresas têm que começar a investir isso nas pessoas, né? As empresas começam a entender e ter uma carência de mercado, e aí entra a oportunidade de mercado, de desenvolver soluções completas para essa área de treinamento e desenvolvimento das empresas, né? Muitas vezes as empresas, elas trazem equipes robustas, né, para fazer os treinamentos dos indivíduos. Então, a Invitus nasce, ainda como Elevas, ainda nasce a solução de universidade corporativa, onde vai ter essa abrangência do indivíduo, né? Vai ter o atingimento do indivíduo via empresa, via um investimento da empresa. E aí a Invitus nasce com uma oportunidade de negócio, onde a gente vê que quando as empresas vão em busca de criar um ambiente de educação corporativa, elas vão ter que contratar diversos fornecedores, desde o pessoal que vai fazer a roteirização, a preparação desses treinamentos e funcionários para treinar, né? Mas eu quero digital, então ele vai ter que contratar uma produtora, ele vai ter que contratar uma plataforma digital para hospedar isso, ele vai ter que contratar pessoas especializadas para desenvolver essa plataforma, e a Invitus nasce como uma solução completa, desde a criação desses conteúdos, trazendo para a plataforma e fazendo a entrega e o acompanhamento depois e a evolução. A grande vantagem de você trazer hoje uma área de treinamento e desenvolvimento para o digital é a velocidade que você tem para atualizar as informações. É verdade. Como a gente falou aqui no início, né? Os ciclos estão cada vez mais curtos de transformação das empresas. Então, as informações têm que ter a mesma velocidade de atualização. Imagine uma empresa que tem filiais em todo o Brasil, né? E precisa ter times de treinamento para fazer essa atualização em todo o Brasil. Que era assim no passado, né? Que era assim no passado. Ainda existe, tá? Não só no passado, atualmente ainda é. Sim. Só que aí eu dependo de uma pessoa, do humor dela, da maneira como ela comunica, né? Então, cada unidade vai ter a percepção e entendimento e o jeito de ser falado. A entrevista, se eu der uma entrevista aqui amanhã igual, mesmo horário, sobre o mesmo tema aqui, eu já vou falar diferente, porque eu sou ser humano, amanhã talvez meu humor não está igual ao de hoje, né? Então o treinamento também passa por isso. E as palavras que vêm para tua cabeça são completamente diferentes, então o treinamento a gente leva uma padronização de linguagem. Ao gravar, seja eu aqui no Rio Grande do Sul, eu na minha filial lá em Belém do Pará, eu vou estar recebendo a mesma informação, da mesma maneira, com a mesma comunicação. Então a gente viu existem outras empresas, obviamente, mas que não trazem a solução completa. Realmente a Invitus tem essa inovação de trazer a solução completa de forma personalizada para a empresa, com as cores, com a cultura, com a linguagem da empresa. Tu vê como é que vocês acabam trazendo a baila, né? A mesa e até a oportunidade que as empresas têm de usar isto. Eu fiz uma imersão em CRM, marketing de relacionamento, há muitos anos atrás, e nunca esqueci mais uma frase de efeito que foi pronunciada pelo presidente da Fiat. Fiat é uma empresa italiana, não é? E ele disse, e aí perguntado uma vez, ou no início de um treinamento, daqueles BPEC que eles fazem na virada de ano e tal, né, para metas e objetivos e etc, e resultados do ano anterior e tal, ele disse o seguinte: olha, o que eu quero que lá na ponta, o mecânico que estiver atendendo um cliente da Fiat saiba falar da Fiat como eu sei falar da Fiat, que fui o fundador. Ou seja, uma comunicação absolutamente limpa, né? Tirado todos os ruídos possíveis, não é?
Isso ao longo do tempo, eu estou falando dessa expressão na virada de 99 para 2000, quando eu tive a oportunidade de ter esse impacto, não é? Vão lá, 25 anos, 30 anos se passaram, e a gente percebe que até hoje as empresas têm dificuldade em comunicação interna. Ou isso eu já estou, digo assim, falando de algo que não tem mais? Não, tem. É uma dificuldade latente a comunicação interna das empresas, principalmente o que a empresa quer como alta direção. Perfeito. E cascatear isso lá para o operacional lá embaixo. Por mais planejamento que você faça. Por mais que você tenha pessoas comunicando, como eu disse, são pessoas. Claro. E as pessoas comunicam do jeito que elas estão. Talvez ela não está satisfeita com alguma coisa na empresa, ela já comunica diferente. Perfeito. Ou ela está muito extasiada com a empresa, né? É apaixonada pela empresa, comunica de uma outra maneira, né? E o digital, ela traz essa democratização o presidente falando com chão de fábrica, que muitas vezes não ocorre. Muitas vezes o dono da empresa, o dono da fábrica, Perfeito. é algo quase que um deus, alguém que eu jamais vi. Eu trabalho na empresa há 10 anos e nunca vi o dono da empresa se dirigir a uma palavra. Numa trilha, por exemplo, de integração que a gente também faz, hoje as integrações elas podem ser digitais e híbridas, digitais e presenciais. A gente estimula para que faça uma parte digital justamente começando com a palavra do presidente. Porque isso vai gerar uma conexão com aquele novo funcionário. O novo funcionário vai falar, puxa, o presidente, o dono da empresa tirou um tempo para falar comigo. Porque eu estou ali olho com olho nele, claro. Né? Isso é algo bem diferenciado também na Invitus. A gente não utiliza robôs para dar aula. São sempre pessoas para pessoas. A gente acredita muito ainda nessa conexão, mesmo no digital. Hoje existem muitas questões de inteligência artificial já dando aulas, né? Eu falo entre aspas, porque não são aulas. É um script que você bota lá, ele vai lá e grava, e não tem a emoção. Né? É importante ter a emoção, sim, do que eu quero passar. E nada melhor do que o dono da empresa para passar isso. Evidente. E gravar isso e atingir até o chão de fábrica, até o último nível hierárquico da empresa. Você falou nada melhor que o presidente, com que eu concordo, gênero, número e grau, né? A mensagem, quanto mais alta, mais peso ela tem para descer, né? A gravidade, né? Mas a gente percebe que nós temos grandes empreendedores, grandes figuras humanas, mas que têm uma comunicação que não foram talhadas para isso. Ou seja, ele diz, não, meu negócio é conversar aqui com a ferramenta e fazer ela adequada. Como é que se administra até na cabeça do nosso gestor mor? A gente prepara essas pessoas, né? A gente diz que a melhor... Tu consegue treinar qualquer indivíduo para obter o resultado que a empresa precisa? Qualquer indivíduo, eu digo por experiência própria, tá? Não, é nesse sentido. Porque a gente estimula muito que as empresas tragam, quando a gente vai fazer a parte... depois da parte comportamental, que é o nosso chão da Invitus, da gravação, a gente faz toda a parte técnica também. Trilhas técnicas dentro da empresa. E a melhor pessoa para fazer a gravação dessas aulas são os próprios funcionários. E os funcionários, desde o presidente, quando a gente prepara um roteiro para que ele fale, né? Obviamente sempre pensando, a gente entende, a gente vai lá e estuda a empresa, a gente entende a cultura, a linguagem que aquela empresa quer passar para os colaboradores. A gente faz uma padronização da cultura da empresa, a gente mostra para todos os colaboradores qual que é a cultura que a gente quer. Então, a gente entendendo isso, a gente vai lá e prepara essas pessoas que são escolhidas, normalmente por uma comissão que é feita para a criação dessa estrutura de conhecimento da empresa, né, de universidade corporativa. E aí a gente pega essas pessoas, convida elas a fazer essa gravação do dia a dia delas. Perfeito. Elas têm um conhecimento dentro da cabeça delas, mas como externalizar isso? Daqui a pouco, na hora que chega no estúdio, tem luz, tem microfone, né? As meninas, a maquiagem para não dar brilho, aquela coisa que a gente sabe de produção, né? E a pessoa se assusta com aquilo e ela trava. Nós temos um caso de uma empresa que a gente gravou com a técnica de segurança do trabalho deles, tá? Todo o conhecimento estava com ela. E ela chegou no estúdio, ela se preparou, ela fez a aula, a gente ajudou ela na roteirização, é um pré-preparo, né? A gente tem técnicas para isso. Ela demorou 2 horas para a gente iniciar uma gravação de uma aula de 15 minutos. Mas demorou 2 horas, porque ela travou. Claro. E lá a gente tem todo esse know-how de
acalmar a pessoa, mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, né? A gente brinca, a gente tenta entender, a gente leva um pouco para a família da pessoa. Não, imagina que você está falando com a tua filha ali, não pensa que é uma câmera. Perfeito. E aí ela destravou e fez uma aula maravilhosa. Então a gente tem todo esse conhecimento também, desde o presidente. Às vezes é o presidente que não gosta de falar, é mais introspectivo, Isso, né? A gente faz com que ele fique bem à vontade na frente da câmera, ele fique bem natural. E a gente consegue transformar. Nós aqui, quantas e quantas vezes nós já trouxemos pessoas brilhantes, né? Aliás, só passa por aqui pessoas brilhantes. Mas, e que no início da conversa, não, mas eu não gosto, até nem, às vezes eles dizem para a Beverly, pá, eu não sei falar, não gosto disso, tal. Depois a pessoa acaba se enturmando, como a gente diz, né? E se engaja no processo e acaba gostando disso e até se convida para vir, sabe? Essa coisa assim. O ser humano não é uma caixinha de surpresa, né? O ser humano é uma coisa tão maravilhosa, né? Que se você entrar do lado certo, você leva tudo, né? Com certeza. E é bem legal isso que você falou. A gente tem casos, né? Dessas diversas gravações que a gente faz e trilhas, as pessoas elas chegam com medo, com receio, né? Mas elas saem daquele dia de gravação, que normalmente é uma diária inteira, né? A gente utiliza todo um dia para ser bem proveitoso. Elas já saem perguntando quando será a próxima gravação. Porque elas gostam tanto daquilo e elas se identificam tanto, elas viram o quão prazeroso, porque não tem nada que a gente gosta de falar mais daquilo que a gente é apaixonado. Exato, e se você trabalha com aquilo, você é apaixonado. Com certeza. E você ensinar isso para outras pessoas e depois aquela aula ir para dentro da corporação e as pessoas virem falando, eu assisti a aula que você deu. Cara, aquilo motiva você de um jeito que você quer cada vez mais. Eu sou um apaixonado, né? Eu adoro ensinar. Eu adoro ensinar. Então, tudo que eu tenho de conhecimento, eu não tenho nenhum receio, nem medo de ensinar as outras pessoas para que elas possam utilizar no dia a dia delas. Também tu tens como premissa de que você aprende muito mais ensinando, essa troca, né? Perfeito. É a melhor maneira de você aprender ensinando. Nada melhor para estudar para uma prova, para um concurso público, por exemplo, do que você ensinar. É verdade. Quando você está numa roda de amigos e você começa a conversar sobre aquele assunto que você está estudando, nada mais é que você está fixando aquele conhecimento e se tornando um expert naquilo. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu pedia que me tomassem a lição. Né? Exatamente. Hoje não tem mais, né? Não tem mais isso. Não tem mais as provas orais. Eu ainda na faculdade de Direito que eu fiz recentemente, ali depois dos 30 anos, eu tive ainda provas orais. Mas é porque aí a advocacia tem uma questão toda de sustentação oral que precisa ter essa premissa, né? Chega a militar na área ou trabalhar na área? Não. Tem OAB tudo, mas não... Legal. Foi um complemento aí à minha formação. E aí eu sigo como uma paixão. Gosto muito do direito. Acho essencial, acho que a gente tinha que ter algumas cadeiras de direito lá no ensino, ensino básico. Eu também acho. Porque o direito é para a vida. Perfeito. Né? Então a gente... Aí eu fui um pouquinho mais fundo e fiz uma faculdade aí como desafio. Tu sabes que eu compactuo do mesmo princípio, né? Muitas vezes, eu dei aula no curso de administração daqui e tal, e aí muitas vezes eu dizia, nós tínhamos que ter, e aí no administração tem lá o direito administrativo lá e tal. O básico. O elementar, né? Ou tu te aprofunda, mas aí também, se tu começar todo mundo se aprofundar nas coisas, vai faltar serviço para os advogados, então deixa assim, né? Que tá tudo sob controle. É verdade. Mas a gente tinha que ter aulas de Constituição, pelo menos. A Constituição. Verdade. Só a Constituição. Sim. Todo mundo ter conhecimento do que está na Constituição. Eu acho que tá certo, né? É isso aí. Falando aqui com Invictus. Invictus. Por que esse nome? Da onde que surgiu esse Invictus? Invictus é um convite, é um invite, né? Ao conhecimento, a trazer o conhecimento para as pessoas, né? Então a gente transformou a Elevas, que tinha um peso muito mais no individual, como eu disse aqui já na entrevista, para o coletivo, né? Onde as empresas... Hoje a gente acredita aqui, principalmente na região aqui da Serra, a gente tem um problema de mão de obra muito escassa, né? Então a gente tem que cuidar bem de quem está trabalhando para nós hoje. E nada melhor do que investir no conhecimento dessa pessoa. Trazer com que ela vista a camisa da empresa. Perfeito. E a melhor maneira é uma troca. Eu te dou conhecimento e em troca você dá seu serviço pleno, bem profissional, com entrega, com resultado. Então a gente transforma todo o potencial do ser humano em resultado. Eu quero dividir com o nosso ouvinte, rapidinho, antes do intervalo comercial. O treinamento engaja o indivíduo?
O treinamento engaja muito, desde que faça sentido para ele. E as trilhas nossas de aprendizado, a gente sempre busca ter uma entrega, né? Então, a gente começa sempre as trilhas de desenvolvimento com o autoconhecimento, onde as pessoas vão aprender a ser melhores nas relações consigo mesmo e com os pares, né? Seja no trabalho ou seja até em casa. Então, a nossa entrega começa numa mudança comportamental dessa pessoa. Então, se ela está com problema de comunicação, com filho, com esposa, tem uma aula de comunicação lá. Comunicação não violenta. São temas que a pessoa começa a se enxergar e ver o que ela pode melhorar também. Aquilo que faz sentido para ela. A partir do momento que eu acendo esse sentimento para ela e a empresa que está dando esse conhecimento, eu engajo ela no propósito da empresa. E a pessoa vai para o trabalho com um propósito, o mesmo propósito da empresa. Né? Isso vai gerar lá a ponta ao resultado final. Isso não é manipulação. Não é manipulação. Isso é entrega de conteúdo realmente que faz sentido e seja relevante para as pessoas. Obviamente, ser humano. Tem gente que vai se conectar com alguns temas. Claro. E com outros. Mas a gente sempre busca, num grande grupo, ter o maior número de pessoas engajadas possíveis com os temas que a gente apresenta. E como é que se rebate uma premissa com a qual eu não concordo, mas eu tenho que aceitar porque vem do meio popular e é meio constante isso. Mas na medida que eu treino uma pessoa, eu invisto em treinamento para ela, ela me abandona, né? Como é que tu trata isso? Isso aí já é uma administração mais interna da empresa, mas o risco se corre. Mas a gente tem que pensar que porque hoje qual que não tinha que olhar para dentro para tentar dar uma melhorada no Claro, espectro? Com certeza, tá? Isso aí é um trabalho que tem que se olhar no mercado também, que muitas vezes a pessoa sai não é por falta de engajamento, de acreditar no propósito da empresa. Ela sai porque ela está com um problema financeiro. Muitas vezes as pessoas elas pulam de um emprego para o outro por questões salariais, tá? E não só salarial, porque não é por 50 pila que talvez a pessoa troque. Perfeito. Mas é porque ele tem uma bagagem, uma questão financeira pessoal Perfeito. Que a empresa não olhou. Porque muitas empresas falam assim, não, mas eu pago o teu salário, você tem que me dar resultado. Não é bem assim. Como é que está a saúde financeira desse colaborador? Dentro das nossas trilhas, a gente tem 2 aulas sobre isso. Uau. Também. Para que a pessoa comece a entender como é que ela vê o orçamento de casa. Como é que ela faz o controle dela? Se ela ganha R$2.000, eu tenho que ter gastos dentro de R$2.000. Inclusive, essa aula sou eu que dou dentro das nossas trilhas. Perfeito. Porque a partir dali eu também pego uma dor muito latente em 99% dos trabalhadores, que é a parte financeira. Né? A pessoa tem o controle, tem a inteligência financeira de ter o autocontrole. Então, as empresas têm que treinar não só em temas técnicos. Ela tem que treinar em temas que sejam relevantes para a pessoa na vida pessoal dela. Bruno, eu fiquei muito feliz com a tua resposta, porque durante algum tempo eu era convidado para uma empresa que fazia integração, né? E levava alguns profissionais para fazer lá uma fala, né, de 15, 20 minutos. E na minha fala, por algumas circunstâncias da vida, eu sempre falava sobre faz na tua vida pessoal um fluxo financeiro, né? De quanto você gasta com energia elétrica, com telefone, blá, 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 blá. Tu vai perceber um monte de gastos que tu tem em casa que tu pode dispensar eles e eles não vão te fazer falta, né? E olha, eu tenho tanta convicção de que eu fui útil para muitas pessoas, que até hoje elas me procuram e dizem, obrigado pela dica, né? Fazemos um intervalo comercial, voltamos em seguida. Você está conosco, você está no Vitrine de Negócios aqui na São Francisco, em Caxias do Sul. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Venha para a Tricofest de Picada Café, de 4 de julho a 3 de agosto, no Parque Jorge Kuhn. E a hora? 9h22. Promoção Investir é para Todos Sicoob. Invista e concorra a prêmios. São 4 carros elétricos BYD para acelerar e mais de 100 prêmios de 250 mil pontos Coopera para aproveitar. Ainda não é cooperado Sicoob? Baixe o app, abra sua conta e participe. Se liga no regulamento e consulte os produtos participantes. Sicoob.com.br/para todos. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
8 graus. Porta aberta para entrar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 19. Maminha bovina vácuo, R$ 39,90 o quilo no Super Apollo. Leite longa-vida Piracanjuba, 1 litro, R$ 13,99 cada no Super Apollo. Todas as nossas lojas em Bento, Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras dos rótulos de alimentos para facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura. As mudanças incluem alertas sobre excesso desses nutrientes e mais clareza na tabela nutricional. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha da Rádio Câmara. Quer impactar de verdade? A Mirador tem a maior rede de outdoors da Serra Gaúcha. São mais de 300 pontos estrategicamente posicionados para sua marca ser vista por milhares de pessoas todos os dias. Uma mídia ativa 24 horas por dia. Visibilidade, alcance e resultado em grande escala. Na Serra Gaúcha, outdoor é Mirador. Fone 3201-1877. No Instagram é só buscar @Mirador. Fale com a gente e destaque sua marca. Com a Ótica Martinato, você continua protegendo seus olhos mesmo nessa estação tão fria. São óculos de sol de várias marcas e modelos com as melhores condições de pagamento, à vista ou em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. E não esqueça, a Ótica Martinato tem laboratório próprio e convênio com várias empresas. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867. Vem aí a Convenção CDL Caxias, agora em 2 dias, 13 e 14 de agosto. Um grande evento onde ideias estratégicas e possibilidades ganham movimento. Reúna sua equipe e participe de uma imersão com 8 palestrantes nacionais, feira de negócios, networking e experiências feitas para quem quer se destacar no mercado. Programe-se para os dias 13 e 14 de agosto, no Centro de Eventos da Festa da Uva, com entrada gratuita e exclusiva para associados CDL. Garanta sua vaga em convençãocdlcaxias.com.br. Loterias. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2.889 da Mega Sena, realizado na noite desta quinta-feira em São Paulo. O prêmio acumulou e, para o sorteio de sábado, o valor para apostas vencedoras é de 25 milhões de reais. Os números sorteados ontem foram 13, 16, 36, 39, 40 e 55. 13, 16, 36, 39, 40 e 55. 23 apostas marcaram a quina e cada uma leva um prêmio de R$ 71.317. Resultado da Mega Sena, concurso 2.889. Loterias. Do teu tempo, tua rádio. De volta aqui nos estúdios da Rádio São Francisco, da tua Rádio São Francisco em Caxias do Sul, com mais um Vitrine de Negócios. O programa de hoje, conversando aqui com o Bruno Aguiar dos Santos e o Casey, né, a história, aliás, estamos aprendendo bastante aqui sobre, na verdade, assim, libere o potencial que tem dentro de você, se dê uma chance, vai aprender, porque há uma transformação acontecendo no nosso mundo todo dia, né, e você pode fazer isso indo para, porque muita gente adequa a sua expressão, assim, não, vai lá na internet e que tá tudo lá. Não é bem assim. Você, às vezes, precisa de alguém que te ajude a você organizar, né, a tua vida. E eu fico muito feliz porque a Invictus vem com uma metodologia, não é? E eu tenho convicção de que o método, por pior que ele seja, ele é melhor do que não ter método, né? Porque você precisa ter rituais.
E são os rituais que efetivamente ficam, né? O ritual de São João, o ritual de Santo Antônio, o ritual de São Pedro, São Paulo, o dia do colono, o dia do motorista. Ou seja, são datas que marcam, né? E que as pessoas em torno disso marcam rituais. E o ritual, ele é mais ou menos uma metodologia, né? Se nós trouxermos isso para a nossa conversa aqui, né? E uma escola de treinamento, quando ela se propõe a dar treinamento, inclusive essa de trilhas, para você se transformar num treinador de treinadores, né? Porque depois eles vão tocar o dia a dia, não é? Me parece que isso é uma das grandes alavancas do negócio. E eu arrisco a dizer aqui que talvez o sucesso que vocês têm já, embora jovens ainda, com 6 anos, né? Mas talvez o método seja um dos grandes expoentes. Ou tem... O que sustenta, digamos assim, o negócio de vocês, que vocês digam, não, esse é o meu grande diferencial? O nosso grande diferencial é entregar a solução de educação corporativa de ponta a ponta, do início ao fim, né? Claro. Com uma empresa, um fornecedor único. Perfeito. E que vai ser um braço do teu RH, né? Muitas empresas hoje investem em áreas de treinamento e desenvolvimento e é muito válido, tem que realmente investir, mas outras não sabem nem por onde começar. E a Invitus traz todo esse diagnóstico inicial do que a empresa precisa para ela poder construir esse ambiente de educação corporativa, né? Antes de começar, vocês fazem todo o mapeamento, né? Fazemos todo o mapeamento, inclusive a gente trabalha também com o mapeamento dos processos, né? Quando você diz rotinas do dia a dia, quais são os processos que são vitais para a empresa que a gente tem que trazer para uma trilha de aprendizado, de treinamento, né? Lembrando que esses treinamentos, eles são orgânicos, né? Então, não é que eu vou assistir ele uma vez e nunca mais eu revisito. Claro, a gente estimula, ele vai estar lá, digital, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de acordo com a necessidade e com a vontade do colaborador. Isso é bem importante também. A gente dá todo um suporte de apoio à legislação trabalhista também, para que isso não se torne depois hora extras ou um passivo trabalhista, né? Mas é importante que a gente vai lá e a gente mapeia esses processos. Quais são os mais importantes? E depois que eles estão mapeados, processados, a gente desenha em 4 mãos, ou seja, Invitus e mais o time da empresa, né, que está tocando o projeto internamente, para que a gente entenda quais são que a gente vai transformar em treinamento. Aí a Invitus, com todo o know-how em termos de aprendizado, faz o roteiro, a roteirização disso, né, cria capítulos, cria aulas, e essas aulas podem virar capítulos. Então eu vou ter lá uma área, por exemplo, financeira, que eu tenho alguns treinamentos lá. Eu vou ter uma área fiscal, vou ter uma área de controladoria, vou ter uma área de DP, né? Eu posso ter treinamentos dentro dessas áreas também. Então, a gente vai criando essas trilhas de aprendizado. E é importante dizer que os funcionários, os colaboradores que estão dentro das empresas, eles sejam estimulados a revisitar esses treinamentos de tempos em tempos. Então, a gente sempre vai ter dentro do ambiente treinamentos não obrigatórios dentro de uma praça livre, onde o consumo é livre, né? E a gente vai ter aqueles treinamentos que são ditos obrigatórios. E aí esses sim vão ser dados durante a jornada de trabalho, mas como são treinamentos de aulas curtas, eu não vou precisar parar o funcionário durante 3, 4 dias seguidos para dar um treinamento para ele. É em doses, né? Eu crio trilhas ali de 3 horas mensais, que ele vai estar consumindo 15 minutos por dia, né? Então, dilui isso ao longo do mês. E eu diluo isso ao longo do mês. No final gera um certificado, é um certificado também para ele pessoalmente que ele vai botar no currículo dele, né? E que depois vai dar uma padronização. Todo mundo vai saber daquele processo, como funciona dentro da empresa, da mesma maneira, com a mesma linguagem, né? Então não vai ter ruídos de comunicação aí, como a gente já vem falando. Muito bem. Você falou em legislação, me abriu uma pergunta aqui que me foi formulada outro dia. Se eu tiver um instituto, uma fundação, alguma coisa assim, e as minhas pessoas, no momento que estiverem fazendo ainda a parte de recrutamento, etc. e tal, fazer os cursos ali dentro, já se considera isso como admitidos? Não necessariamente, depende muito. Se forem conteúdos técnicos, sim, né? Mas se for orientação para o trabalho? Orientação para o trabalho, não. Orientação para o trabalho, não. A gente, inclusive, estimula, né? Se você está num processo seletivo e você já fez o convite para aquela pessoa e ela aceitou o trabalho, todo aquele trâmite legal de exame médico admissional, assinatura de papelada, nesse tempo, existem algumas aulas que você já pode liberar para a pessoa que não conta como hora de trabalho, como vínculo trabalhista, como, por exemplo, um vídeo institucional da empresa, para mostrar como é que é a cultura, né? Assuntos de compliance da empresa, por exemplo. Então, a gente estimula que essas pessoas assistam antes da entrada. A
partir do momento que assinou o contrato, a partir daquele momento ela já está contratada. Ela pode ter acesso a outros conteúdos, e aí sim mais técnicos, né? Como funciona o RH da empresa, como funciona a questão de direitos e deveres. Direitos e deveres, né? Muitas empresas têm a cartilha, né? Claro. De como se comportar Perfeito. perante a presença, as diretrizes da empresa. Ali a gente já faz toda a trilha de integração nesse momento. E dá para usar isso tranquilamente, porque nós temos casos em Caxias, na região, e até talvez esse seja fruto. Ok, tu vai trabalhar comigo, mas antes de assinar a tua carteira, né? Porque tem o FCE social hoje que tem uma amarração, um delay aí, né? Sim. E aí você pode levar o funcionário para lá 2 dias para treinar, para conhecer a empresa, esse processo todo que está tudo dentro da lei. Sim, se não for nada que ele não esteja trabalhando... Se não botar a mão na massa... Exatamente. Vai ser até bom porque ele já vai ser a cultura. Por que às vezes, aprender significa que está trabalhando? É um trabalho aprender? É um trabalho prazeroso, na minha opinião, tá? E é um investimento. É o que eu sempre digo assim, para os nossos clientes, né? O treinamento, o aprendizado é um investimento que as empresas fazem e as pessoas também. Porque aqueles 15 minutos de treinamento, ou aquelas trilhas de 3, 4 horas, a gente tem trilhas de 4, 5 horas, tá? De conteúdo. A pessoa para de fazer o que ela está fazendo, ou outras coisas, para poder investir no tempo dela. Claro. E a gente traz isso para dentro das empresas. Então, assim, ó, não é que ela precisa trabalhar as 8 horas dentro da empresa, chega em casa e ainda tem a obrigação de fazer um treinamento. Não é isso. Ela tem que entender como um benefício dela. Assim como você tem outros benefícios na empresa, como plano de saúde, como cesta básica, a universidade, o acesso à universidade, aquele conteúdo é mais um benefício. Então a gente trabalha como um benefício. E no contrato de trabalho vai estar bem explícito que é um benefício, que eles não são obrigados a consumir esses temas de praça livre. Se a empresa opta em ter trilhas obrigatórias, aí sim, eu vou fazer com que o colaborador assista durante a jornada de trabalho dele. Tá? E muitas vezes estimulado pelo próprio gestor. Perfeito. O gestor vai estar assistindo e vai estar comentando com a equipe e vai gerar curiosidade na equipe. A gente faz todo esse treinamento. Normalmente a universidade ela é lançada em fases por etapas e as etapas começam pela alta gestão. A alta gestão vai consumir aqueles conteúdos para que quando a gente faça o lançamento, que a gente chama para a grande massa de colaboradores, todos os líderes já assistiram, já estão familiarizados com a plataforma e vão dar o suporte, o apoio, o estímulo àquela grande massa para que consuma. Então, a gente faz também passo a passo. Uma implementação de um ambiente corporativo, ela dura no mínimo 24 meses. O primeiro ano é um ano de implementação, onde eu vou estar soltando os conteúdos e gravando os conteúdos personalizados. E o segundo ano é de monitoramento e melhorias nos processos internos da plataforma, como nos processos da própria empresa. Porque a partir do momento que eu mapeio o processo e gravo esse processo, oportunidades de melhoria aparecem. Perfeito. E o segundo ano serve para amadurecer esses processos e criar alguns pontos, fazer algumas pequenas modificações para que o processo seja melhor aproveitado. Mas então tu entra numa empresa, tu fica a vida toda lá dentro? Olha, é o nosso desejo sempre, né? Sim. Mas sim, é um ambiente de educação contínua. É muito próximo do conceito de universidade corporativa? Sim, a gente vende como educação corporativa, como universidade de educação corporativa, perfeito, sim. Perfeito. Obviamente, né? E a gente não traz só o time da como ela é livre, né? Tu pode... Algumas empresas, inclusive, é o caso, por exemplo, da Tramontina, que eu trago aqui da nossa região, ela tem um ambiente corporativo interno para os funcionários e ela abre para a comunidade. E quais são os temas que ela abre para a comunidade? Justamente esses temas comportamentais, claro. Não os técnicos. Claro. Então eu, por exemplo, Bruno, tenho acesso lá à Universidade Tramontina hoje para ver o conteúdo que eles estão trabalhando lá dentro. Perfeito. Né? E outras empresas olham isso com bons olhos também. Então quer dizer que a Invitus pode trabalhar tanto a educação corporativa interna quanto ter esse braço para o externo? Sim. A gente pode ter um braço de usuários e logins ali para a comunidade. Perfeito. Para a comunidade também ser impactada, né, positivamente. Tá certo. Até porque isso vai fazer bem para a comunidade. Vai fazer Aliás, bem para comunidade é um outro negócio que não vai morrer nunca, né? Porque as comunidades nasceram, né, muito antes da gente e vão durar ad eterno, né? Então, toda vez que a gente... essa é uma comunidade X, Y, Z. As comunidades, elas se interligam de alguma forma, né? Porque o aprendizado é assim. O aprendizado, obrigatoriamente, ele tem que ser
multi, né? Tu não consegue ser absolutamente especialista em alguma coisa se você não dá uma olhada lá na psicologia, né? Nessas coisas todas, porque nós somos, eu diria assim, 80% comportamento e 20% técnico, né? Exatamente. A nossa essência é comportamental, né? As empresas hoje, elas contratam pelo técnico e demitem pelo comportamental. Existe um estudo de cada 10 demissões, 9 são pelo comportamento das pessoas. Então, a partir do momento que eu unifico e eu tenho um treinamento de comportamento, as pessoas começam a se autoconhecer melhor, elas vão começar a ficar mais espertas em algumas reações que talvez não sejam adequadas no ambiente corporativo, por exemplo, né? Claro. E que levam, e essa reação leva à demissão futura. Perfeito. Né? Então, e eu acho que democratiza, sabe? A questão porque desde o presidente até o pessoal operacional das empresas, das fábricas, sejam elas de serviço ou fábricas de produto, vão estar assistindo o mesmo conteúdo. Claro. A linguagem que a gente não utiliza linguagens difíceis, outros idiomas, nada disso. A gente usa a linguagem básica, simples, de fácil entendimento, de fácil compreensão, para que atinja todas as camadas da sociedade, todas as camadas da comunidade. Perfeito. Eu vejo que vocês impactam muita gente, né? Mas entrando pela porta das empresas grandes. Como é que eu consigo fazer isso também em empresas de menor porte, que podem absorver esse conteúdo e tal? Mas nós vamos falar sobre isso depois do intervalo comercial. Combinado. Tua Rádio. Venha para a Tricofest de Picada Café, de 4 de julho a 3 de agosto, no Parque Jorge Kuhn. E a hora? 9h39. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos. Dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. 9 graus. Na hora que eu recebi a notícia do acidente, eu fiquei totalmente desesperada. Foi difícil, foi muito difícil. Mas a equipe médica me explicou direitinho que o meu filho poderia salvar várias vidas. De cada 14 potenciais doadores, apenas 4 se tornam doadores no Brasil. Então eu disse sim para doação de órgãos, eu só realizei o desejo dele. Precisamos falar sim sobre doação de órgãos. Converse com sua família e seja um doador. Saiba mais em gov.br/doe-órgãos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Vem aí a Convenção CDL Caxias, agora em 2 dias, 13 e 14 de agosto. Um grande evento onde ideias estratégicas e possibilidades ganham movimento. Reúna sua equipe e participe de uma imersão com 8 palestrantes nacionais, feira de negócios, networking e experiências feitas para quem quer se destacar no mercado. Programe-se para os dias 13 e 14 de agosto, no Centro de Eventos da Festa da Uva, com entrada gratuita e exclusiva para associados CDL. Garanta sua vaga em convençãocdlcaxias.com.br. Os golpes estão cada vez mais frequentes e os golpistas usam diferentes estratégias para enganar. Por isso é fundamental redobrar os cuidados. Na dúvida se é golpe, fale com seu gerente de conta da Sicredi Pioneira pelo WhatsApp 51 3358 4770 ou na agência mais próxima. Postos Rodeio, há mais de 50 anos, oferecendo combustíveis de alta qualidade para Caxias do Sul. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e os melhores lubrificantes do mercado. E quando precisar de gás, você também pode comprar os produtos Liquigás em 2 vezes no cartão de crédito. Estamos em 6 pontos estratégicos de Caxias do Sul. Acesse postosrodeio.com.br e confira nossos endereços. Postos Rodeio, aqui você entra como cliente e sai como amigo. Com a Ótica Martinato, você continua protegendo seus olhos mesmo nessa estação tão fria. São óculos de sol de várias marcas e modelos com as melhores condições de pagamento, à vista ou em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. E não esqueça, a Ótica Martinato tem laboratório próprio e convênio com várias empresas. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Avenida Júlio, 1867.
Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 32 21 7164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Priorize o bem-estar dos seus colaboradores e familiares com o Prime, o novo plano do Círculo Saúde. Orquídea Mais Molho, a massa que absorve mais molho. Uma novidade, Orquídea. Tua Rádio. Voltamos agora quando são 9 horas e 44 minutos. Obrigado a você que está na audiência aqui do Vitrine de Negócios. Obrigado a você que está nos acompanhando aí em todo mundo, né? Porque hoje você pode andar por aí e nos levar juntos. Isso é importante. Faça como a Vera Martinato, né? Acompanha a gente todo final de semana, todo sábado aqui, porque ela diz que faz uma faculdade conosco. Isso é bom, né? Muito isso bom. É bom. Olha a responsa. E eu conversando aqui prazerosamente com o Bruno Aguiar, né, dos Santos, que é da Invictus Inteligência Corporativa, que é uma analogia à empresa do Bruno e da sua sócia, a sua sócia que Karine. É Karine, né, dona Karine, que fazem um trabalho literalmente de universidade corporativa, né, para que nós possamos ter esse entendimento mais macro e tal, né. Lembrando sempre que nós estamos aqui para a CDL Caxias, que vem aí, né, com um grande evento. Você que é associado da CDL Caxias, você tem direito a levar, né, até 5 ou 6 pessoas do seu grupo, até 10 pessoas. Fala lá com o pessoal, como é que chama lá, com o pessoal que faz isso, com o Ribeiro lá, etc., a equipe toda de marketing, né, que você consegue mais vagas se precisar. Mas leve sua equipe, nem que você divida a sua equipe entre um dia leve alguns, no outro dia leve outros, se não der para deixar fora os 2 dias, mas faça isso porque vale a pena, porque o esforço que a CDL e os seus parceiros estamos fazendo para levar você para um evento que não lhe custa nada, do ponto de vista de você remunerar, né? O investimento é altíssimo, mas o que a gente precisa fazer? A CDL quer que ser útil à sociedade. Está de volta para o seu associado aquilo que ele faz lá na expectativa. Bom, eu vou ser associado de uma entidade, mas o que vou ter de retorno, né? E a CDL está fazendo isso. É o 3º ano que ela faz a grande convenção, esse ano em 2 dias, uma experiência, né? Para que você esteja presente. Então, você é associado à CDL, né? Se ligue, porque está acontecendo algo muito próximo de você, é 13 e 14 de agosto, né? E o Cicobi Vale do Vinho, que é uma experiência agradabilíssima. Você que quer ser associado da CDL, você que é associado à CDL, você pode ser associado em qualquer lugar, mas o Cicobi é o seu braço financeiro. Pense nisso. Cicobi Vale do Vinho. E também lembrando que no dia 5 de agosto, numa terça-feira, nós vamos ter aqui no Salão dos Capuchinhos uma sopa beneficente, né, para o Recanto da Compaixão Frei Salvador. Então, uma sopa, tem ingressos aqui na portaria da Rádio São Francisco e você é convidado. Passa aqui na portaria de São Francisco e diz, eu quero ingresso para a sopa que vai acontecer no dia 5, é uma terça-feira, né, e você estará fazendo o bem, além de comer uma deliciosa sopa. Tem coisa boa como uma sopa de nhanholine, né? Bruno, falando dessas coisas todas, quando são 9 horas e 47 minutos, nós conversando com a Invictus, né? Quando eu fui para o intervalo comercial, eu deixei uma pergunta, porque é uma pergunta aqui de pessoas que nos entraram em contato, inclusive no meu celular aqui.
nós temos uma percepção, e a gente percebe, inclusive o impacto, inclusive as empresas que estão no seu portfólio, né, fazem um sucesso antes e depois já tem cases que dá para revelar, né? Mas como é que eu impacto, como é que eu consigo fazer com uma empresa pequena, né, me utilize quando eu digo Invictus, né, para que eu possa também ser beneficiado, criar uma cultura, manter aquela cultura que eu a custas conseguir construir, não é? E eu tenho tanto paixão, tanto que a minha vida está dedicada aí à marca ou coisa do gênero, ou produto que eu faço e tal, e eu quero integrar todas essas pessoas nesse processo. Consigo atender, Bruno? Conseguimos. Lá na Invictus a gente tem, obviamente, essa solução customizada para grandes clientes, né? E sim, é voltado para esses grandes clientes, tá? Mas nós estamos agora no segundo semestre desenvolvendo a Universidade Corporativa Invictus, onde vai ser um ambiente que vão ter médios e pequenos empresários que querem treinar as suas equipes, né? Sim, com foco inicialmente no comportamento, onde vão ter nossas trilhas de aprendizado lá dentro, tá? O que seria uma trilha? Vamos lá, o que seria uma trilha, tá? Hoje a Invictus já possui, a gente sempre está gravando novas trilhas. Trilhas são um conjunto de aulas. Perfeito. Um conjunto de aulas de um tema específico. Então, por exemplo, a nossa trilha de autoconhecimento, que é a porta de entrada para a nossa universidade nas empresas ou na própria Universidade Invictus depois para pequenos negócios, né? A gente vai ter aulas ali, por exemplo, como vida sistêmica, crenças que limitam, crenças que te fortalecem, tudo isso voltado para o autoconhecimento, né? Aulas como inteligência emocional, né? Aulas como planejamento e gestão do tempo, que é algo muito importante, né? Os empresários aí dizem que muitos funcionários procrastinam. Na verdade, falta um entendimento sobre gestão do tempo que eles estão no trabalho, para que eles façam o trabalho e os processos dentro do trabalho da melhor maneira possível, com maior produtividade, né? A gente traz educação financeira, a gente traz temas também como perfil da pessoa, né? Aquele perfil DISC que a gente também trabalha, comunicação em linguagem, comunicação não violenta, como eu trouxe aqui. Então, uma trilha é composta de várias aulas, que ao final dessas trilhas é gerado um certificado. Vamos lá, vamos um exemplo bem prático. Vou pegar a Verinha Martinato, uma cliente aqui do centro de Caxias do Sul, né? Tem lá negócio brilhando, centenário, né? E se ela quisesse treinar as pessoas dela, ela tem como fazer isso? E como é que ela faz para te acessar? Tem sim como fazer. A gente tem as trilhas já ali para a parte de atendimento ao cliente, de foco no cliente, né? E cada trilha dessa tem um custo. Tem um custo, a gente bota dentro da nossa plataforma, ela vai ter o acesso, né? E aí é negociação depende de quantos acessos vão ter dentro da plataforma. É uma faculdade sem fazer vestibular. É uma faculdade sem fazer vestibular, com toda certeza. Para nos encontrar, ou vai lá no nosso site, sejainvictus.com.br, né? Lá vai ter todos os nossos contatos, também vai ter um pouquinho sobre a nossa história e a Universidade Corporativa, ou nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, @sejainvictus. E aí é um convite, né? As pessoas que querem nos conhecer e ser Invictus, seja Invictus, procura lá nas redes sociais, entre em contato, tem nosso contato de WhatsApp lá, pode mandar um direct também que a gente responde. Muito bem. Hoje presente, a partir de Farroupilha para o mundo. Hoje, fisicamente, onde você está, quase não importa, não é? Porque você pode estar em qualquer lugar do mundo. Professores que complementam o teu portfólio de bons conteúdos, etc. Tu pega aqui no Rio Grande do Sul, busca em qualquer lugar do planeta? Não, a gente tem facilitadores. Hoje, inclusive, a equipe Invictus está espalhada. Tem gente em Porto Alegre, tem gente em Farroupilha, tem gente em Flores da Cunha, que é o meu caso, tem em Candelária, tem no Brasil inteiro, tá? A gente busca os melhores profissionais sempre. Claro. E os facilitadores, que a gente chama, que são os professores dentro das nossas universidades, a gente também convida profissionais do Brasil inteiro. Então, hoje a gente tem pessoas lá de São Paulo, grandes empresários. Quando a gente vai falar de negócio e da aula de negócio, a gente tem empresários que são parceiros nossos e participam. Se a gente precisa de um tema mais técnico, como, por exemplo, né, segurança do trabalho, a gente também tem parceiros aqui do Rio Grande do Sul e de fora, né, porque isso é algo que a gente se preocupa muito. A nossa linguagem tem que chegar nos 4 cantos do país. E a maneira como nós, gaúchos, né, eu digo nós, apesar de ser paulista, porque eu já me considero um gaúcho, falamos, impacta diferente, por exemplo, lá do Norte e Nordeste. A gente sabe que existem expressões lá. Com certeza. E a gente se adequa a essas expressões também para que a linguagem seja sempre universal, todos entendam.
Muito bem. Olhando para esse horizonte, uma das coisas que reserva aí para um cenário, não é? Nós estamos em 2025 com muita mudança acontecendo e eu vejo que vocês já são fruto de uma mudança nos novos tempos, da forma que vocês colocam o treinamento à disposição da comunidade e tal. E qual é o futuro da Invictus? O futuro é cada vez mais pessoas falando para pessoas. As pessoas hoje elas já estão cansadas de falar com um robô. Nada pior do que você ser atendido por um robô. E imagina você também no treinamento sendo robô. Nós acreditamos que o futuro, na verdade, é a digitalização, mas com a utilização de ser humano para falar com o ser humano, né? Então, as pessoas falam, não, mas está tão na moda aí esses vídeos de inteligência artificial que são avatares, né? Que conversam e tudo mais. A gente acha que isso tem um potencial para alguns fins. Para treinamento, as pessoas querem ser treinadas por pessoas. Pessoas que possuem conhecimento, que têm uma história para contar. Perfeito. E não por robôs, né? Igual a gente, ao longo dessa conversa. Pessoas que inspiram quando estão dando aula. Pessoas que inspiram quando dão aula. Então, a gente tem facilitadores, grandes facilitadores que têm essa história de vida e elas contam isso no início das aulas, para inspirar. Eu estive recentemente assistindo uma palestra de um médico psiquiatra, não é? E ele passou a palestra toda falando de conteúdos absolutamente do cotidiano. Mas a forma com que ele falou, e o tempo inteiro motivando a gente para que a gente continuasse sendo gente. Isso me impactou profundamente. Me parece que por aí é a dica que tu acaba de dar, né? Essa é a dica e esse é o futuro que nós da Invictus acreditamos, tá? São as pessoas. A gente não vai substituir, a gente fala isso para os nossos clientes. Nós não queremos substituir a tua área de treinamento e desenvolvimento apenas pela plataforma digital. A gente ainda tem que ter os encontros presenciais. Mas esses encontros presenciais, eles têm que ser bem direcionados. Normalmente, a gente direciona para um time de liderança, que é o que vai depois expandir replicar isso para a parte operacional mesmo. Fala um pouquinho da tua plataforma. Você buscou no Brasil ou pegaram... como é que vocês construíram isso? A gente tem... Porque hoje, quando a gente fala em plataforma, para que o ouvinte... É um sistema, né? Como se fosse um sistema que vai fazer tua folha de pagamento, quanto você receber, tua contabilidade, coisa do gênero, né? Tua emissão da nota fiscal, lá, o teu cupom fiscal. É uma plataforma que se preocupa com treinamento. Que entrou, via de regra, as universidades EAD, começaram com isso e tal, né? E hoje nós temos, digo assim, uma ciência de plataformas, porque é muita plataforma que com mais ou com menos interatividade, né? Mas via de regra, você um dia teve que fazer uma escolha por uma delas. Sim, exatamente. Na verdade, a gente já está na segunda. Olha só. Nesses 4 anos aí de universidade corporativa, nós já estamos na segunda plataforma. Né? A gente iniciou com uma plataforma que nos atende até hoje. Eu estava desenvolvendo muito e parei. É isso aí. A gente Por que fazer de novo que nos atende e aí a gente foi para uma segunda plataforma que nos atende melhor. Existem vários tipos de plataforma dentro hoje do nosso mercado, tá? De ensino, vamos dizer assim. Claro. São plataformas que vendem cursos. Perfeito. Esse não é o que é o nosso interesse. O nosso está muito mais voltado para uma plataforma como EAD, como você falou. Perfeito. Que são plataformas que chama LMS, Learning Machine System, tá? Essas plataformas, elas são voltadas justamente para empresas, universidades ou empresas que vão querer ter relatórios de acompanhamento. Né? Então, existe quem? Hoje nós usamos a Engaged, que é nosso fornecedor lá. É holandesa? Não. Não, é brasileira. É brasileira de Curitiba, do Paraná. É verdade. Do Paraná. O Marcelo lá é um grande parceiro meu de anos já, e eu trouxe ele para a Invictus também, porque ele tem uma solução que nos atende e atende as empresas não só ali no front-end, que a gente chama, né? Claro. Na tela ali do usuário, do aluno, que a gente chama do colaborador. Ele atende também as expectativas de relatórios do RH. Tudo isso é importante, né? Tudo isso é importante. Então, a plataforma nada mais é do que um site onde você vai ter um login e você vai entrar lá e vai ter o conteúdo. E quem administra, no caso, né? A gente sempre fala isso para as empresas clientes. A Invictus, ela vai dar todo o suporte de relatórios ali por trás, de conhecimento para construção, e são plataformas que se adequam com, inclusive, cores, imagens. Perfeito. Tudo passa pelo marketing também, pelo time de comunicação interna da empresa para que tenha um adequar. Alinhamento de linguagem. Eu não posso ter uma universidade falando, sendo vermelha, da cor vermelha, e toda a minha comunicação externa ser azul. Eu tenho que ser tudo azul, tudo tem um sentido, né? Então, as plataformas hoje, existem algumas no Brasil, existem fora também, mas a gente sempre busca uma solução
daqui do Brasil. Infelizmente, no Rio Grande do Sul eu não encontrei nenhuma. A gente prima também pela regionalização dos nossos fornecedores. Aquilo que dá, né? Aquilo que dá. Mas aí a gente teve que buscar fora e aí a Engage é um grande parceiro nosso hoje. E algumas pessoas que gostariam de se aproximar da Invictus, até como conteudistas, coisa do gênero, tem um canal lá também? Tem um canal. Segue a gente lá nas redes sociais, @sejainvitus. Manda um direct para nós, fala que tem um conteúdo aí e a gente avalia, grava junto. Eu quero aprender a fazer isso também, eu quero ser um facilitador porque eu tenho um conhecimento XYZ. Chama lá a gente nas redes sociais também, ou no site, no WhatsApp, que a gente conversa. Muito bem. Eu queria que tu fizesse suas considerações finais. Eu tenho 1 minuto para ti, porque a Beverly é sempre brilhante, ela disse que o meu convidado ia me impactar e me impactou, Bruno. Então, mas não adianta impactar a mim, tem que impactar a nossa plateia, o nosso público de casa, que é sempre um público que é ávido por alguma coisa que os nossos convidados sempre falam, né, que possa lhes dar inspiração. Vamos lá. Eu acredito muito... Não adianta ter 10 profissões que nem você começou, isso não impacta. Não impacta. Impacta no conhecimento. A gente tem um conhecimento genérico muito bom e a gente consegue falar várias linguagens. É verdade. Bruno, antes de você encerrar, reorganiza teu pensamento. Só deixa eu trazer alguns ouvintes. Claro, puxa. Depois não ia ficar legal, lógico, né? Claro. A Ângela diz o seguinte, olha, os grandes empreendedores de Caxias do Sul, pegando o gancho aqui do setor empresarial, Raul Randon, Paulo Bellini, João Franciscucci, entre outros fundadores de empresas que estavam no chão de fábrica, junto com seus colaboradores. Um abraço. Ângela do bairro Cruzeiro aqui também. Quem participa é o Ivanir Boscardim, também elogiando o programa. Quem mais aqui? A Beatriz Tessari Vivan, a Maria Salete, o José Dalla Rosa, a Ilse Biavati, a Ana Célia, todos acompanhando o programa. Lá na live também sempre se manifestam algumas pessoas, entre elas o Daniel, a Leia Rocha do Rio de Janeiro, tá? Pertinho do nosso Sampaúcho, né? Tem o Cariúcho, tem o Sampaúcho, né? A Leia tá lá no Rio de Janeiro, mandando um abraço, acompanhando. O Daniel Streit, bom dia, tema muito relevante para o momento atual de interação com tecnologias e as questões que envolvem também as pessoas e o mercado de trabalho. Participa a Vera Martinato, que já foi mencionada aqui, e a advogada que representa aqui todo o grupo dos Freis Capuchinhos, a Lisandra um abraço Mazuti Foreste, dizendo parabéns por compartilhar tantos conhecimentos e experiências profissionais. Era isso. Obrigado, Beverly. Agora fica, então, para as suas considerações finais. Eu acredito muito que o investimento em conhecimento pelas empresas é o grande futuro. As empresas que investem em conhecimento, que investem nos teus colaboradores, elas vão ter um resultado mais constante e duradouro, né? Se a gente investir no melhor das pessoas, a gente trazer o melhor das pessoas para dentro das corporações e através não só de um ambiente de trabalho saudável, mas o ambiente de trabalho saudável começa por ensinar essas pessoas, né? Dar treinamento para elas, preparar elas para o nosso dia a dia, para o nosso negócio. Então, a gente acredita que as empresas que investem, elas saem de um patamar comum e elas já começam a ser diferenciadas no mercado. Isso vende, isso é algo comercialmente falando também que impacta muito positivamente quando você leva para uma proposta que você investe nas pessoas através de uma universidade corporativa ou através do acesso à nossa universidade corporativa. Não, eu tenho um aprendizado contínuo dentro da minha empresa. Perfeito. Eu estou sempre atualizando os meus funcionários com o que tem de mais novo no mercado. Então, o treinamento, o desenvolvimento e a parte digital, a plataforma digital traz essa velocidade e traz essa mudança de patamar. Muitas empresas hoje já botam no compliance delas que elas só vão ter fornecedores que investem nos próprios funcionários num ambiente de trabalho saudável. A gente agora está na moda NR1, né? Da saúde mental. A gente está criando uma trilha de NR1 que vai sair ainda esse ano, porque vai começar a ser foi prorrogado, vai para o ano que vem. Então a gente vai estar preparado também para fazer todo esse treinamento. E de forma legal, a gente consegue comprovar que as pessoas assistiram essas trilhas, né, através da emissão do certificado. Isso fica registrado com o IP da máquina, o horário que essa pessoa registrou. Então tem toda uma parte legal também que a gente consegue dar suporte. Tá? Então, minha mensagem é:
investir em treinamento não é despesa, é investimento. Lá na frente ela retorna, e retorna muito forte na receita da empresa. Obrigado, Bruno. E você, não te preocupe com o investimento que você fizer no funcionário. Se ele for embora, que bom, você fez a tua parte. Empresário, pense que a tua empresa é feita por pessoas. Embora o que apareça é aquele grande investimento que você fez numa grande máquina. Agora, essa máquina vai te dar grande produtividade, né, e você vai conseguir ganhar dinheiro se o produto que sair dessa máquina for bem feito, com qualidade, as pessoas atenderem bem e que lá na frente o consumidor vibrar e quem sabe ele se engaja no teu negócio também. Pense nisso. Nós voltamos no próximo sábado com outro tema, sempre aqui no Vitrine de Negócios, na tua Rádio São Francisco. Tchau.